Boa noite, boa noite, boa noite. Segundou, semana começando, o ano acabando. E o que está acabando também? O nosso curso de marketing cultural. Hoje é a nossa última aula, nossa terceira aula do curso de marketing cultural, que é patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital. Ai, gente, eu confundo com outro edital que a gente ganhou também. Então, é o edital Cultura Presente nas Redes 2. Quero começar, então, com esse agradecimento à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por proporcionar esses editais, que nós, produtores e agentes culturais e artistas, e que a gente possa divulgar a nossa arte, o nosso saber fazer. E aqui no meu caso, o que eu sei fazer é projeto, é captar, é marketing, é gerenciamento de projeto. E eu espero que ao longo desses 3 dias eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então, nessa segunda, nesse início de semana, ano acabando, falta pouquinho, dia 19 já, Natal chegando, Ano Novo chegando, mas vamos fazer um cursinho aqui, para a gente se especializar. Todas as aulas continuarão aí online, à disposição de vocês, para assistirem quando vocês quiserem, em todas as redes. Hoje a gente está com um pool de canais, mais canais estão passando hoje a nossa live, a nossa aula. Então tá no meu Facebook, tá no Facebook da Dona da Casa Produções, tá no meu YouTube, tá no YouTube da Dona da Casa Produções, tá no canal Idaí Drummond do YouTube, tá no meu Twitter e também nas TVs indígenas, TV Tamuia e TV Embaú. Então, muito obrigada aos nossos parceiros, muito obrigada, gratidão. E vamos começar a nossa aula, nossa última aula, esse último momento por hora. Já estamos aqui matutando e pensando em outros cursos, em outras possibilidades, para que a gente consiga expandir o conhecimento para outras pessoas. A internet nos deu essa possibilidade de que a gente consiga conversar e dialogar com mais gente em outros lugares, no país inteiro, e tem pessoas assistindo até de fora do país. Tem pessoas que vêm falar comigo que não conseguem assistir no horário, mas vão assistir depois. Então, as aulas vão ficar aí disponíveis em todas as redes. Vocês podem assistir quando quiserem, podem pegar o link, indicar para os amigos, Então, elas estão para vocês, tá bom? Bom, vamos começar. Antes de começar, porque o Facebook fez uma coisa muito interessante, que é criar, o evento da nossa live e tudo mais. Mas é sempre bom a gente dar aquela compartilhada na nossa página. Então, você aproveita esse momento e faz o mesmo. Compartilha aí com os seus amigos, compartilhe o link, compartilha com as pessoas, para a gente poder ampliar o conhecimento e outras pessoas terem a oportunidade. Então, está passando aqui embaixo no banner, o curso foi contemplado através do edital Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Bem, me sigam também nas redes sociais. Eu sou @Renata Cultura em todas as redes, eu estou em todo canto, estou no Instagram, estou no TikTok, eu estou no Twitter, que é a minha rede principal, é o Twitter. Eu estou em um monte de rede, gente. Estou nessa rede nova aí do Passarinho também. Enfim, estou em um monte de lugar para a gente poder dialogar e conversar. Então, eu estou sempre dando dicas de cultura, falando sobre um monte de coisa, e eu espero que vocês consigam. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui e falar ao mesmo tempo, gente. Que difícil essa vida, hein? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Compartilhar, mas eu só consigo compartilhar com outras pessoas. Não consigo compartilhar aqui no meu próprio negócio, gente. O feed, pronto. Foi pro meu feed, já tem mais gente assistindo. Fizeram mesmo? Todo mundo compartilhou? Então, vamos embora começar nossa aula nessa segunda,
última aula. Muito obrigada por estarem comigo nesses 3 dias. Quem conseguiu assistir ao vivo, quem está assistindo depois e quem ainda vai assistir. Então, vamos embora. Não deixe de me seguir nas redes sociais, @RenataCultura, em todas as redes, no YouTube, em todo lugar. Vai, me segue e vem comigo para mais dicas. E quem sabe daqui a pouquinho a gente vai ter mais cursos também. Vamos embora. Então, nossa terceira e última aula. Agradecer ao Gabriel, que é o nosso designer que produziu essa arte linda, assim. Ele perguntou quais as minhas cores preferidas. Eu falei, né? Além do rosa, eu gosto dessas cores. Então, muito obrigada, Gabriel. Vamos lá. Na aula de hoje, chegamos a eu até fiz a postagem de hoje, de divulgação, foi com uma foto que quem me conhece já tem uma ideia do que eu vou falar e me aprofundar hoje, né? Então, primeiro, qual é o papel do produtor cultural? E a gente fala também sobre as love marks. Então, para além do projeto cultural, a gente fala também sobre essa questão das marcas que a gente ama, das marcas que a gente consome mais, né? Que a gente tem. Lembra que eu falei a questão da emoção, que a gente tem uma emoção, que a gente tem uma afetividade. Então, a gente vai falar sobre isso, que é justamente esse conceito das love marks. Bom, eu tenho uma frase que em toda aula, que é uma frase muito minha, assim, que eu falo que produção cultural é a arte de pensar em tudo. Porque você precisa pensar desde o projeto, né, ter a ideia, fazer um brainstorming, tudo. Então, você pensa, você tem aquela ideia, você tem os seus rabiscos, você precisa transformar em um projeto, criar um orçamento, submeter a editais, submeter a patrocinadores, captar. E você precisa pensar na segurança das pessoas, se tem banheiro, se não tem, sonorização, iluminação, bilheteria, quem vai cuidar da bilheteria, quantas seguranças vão ter, brigada de incêndio, você precisa de ambulância, se não precisa de ambulância, se precisa ter um posto de saúde, se não precisa ter posto de saúde. Então, é muita coisa. Rádio, né? O rádio para você se comunicar com a sua equipe. Então, produção cultural é a arte de pensar em tudo. Você precisa pensar do início, assim, lá do embrião ao fim. Né? E o produtor executivo é aquela pessoa que está ali atento a tudo isso. E pensar em tudo do início do projeto, quando ele é um embriãozinho, como ele vai acontecer, a gestão desse projeto. E além da gestão desse projeto, depois você tem que prestar contas e fazer um relatório. Então, não é tão simples assim. Hoje me fala, a Maristela me mandou uma mensagem hoje e ela falou: você fala, parece tudo tão fácil. Assim, não é tão fácil assim, gente. Então, e por isso existem profissionais, né? A gente tem até graduação em produção cultural. Nós temos profissionais que trabalham especificamente com isso e que são especialistas nessa área. Então, a produção cultural, ela efetivamente é a arte de pensar em tudo, né? Porque você precisa pensar até na segurança, inclusive na segurança e principalmente na segurança das pessoas, né? E aí, aqui mais uma nuvem de palavras. Nossa, essa nuvem de palavras já é bem conhecida aí, que ela circula na internet. Quando a gente fala em produção cultural, o que a gente pensa? É cultura, projeto, conteúdo, produção, entrevistas, equipe, produtores, acesso, livros, processo, etapa, né? Discussão, enfim, social, espaço. Então, são relações que envolvem informação. Então, são palavras que elas estão totalmente conectadas aqui ao online. O online, eu imagino até que atualmente estaria bem maior, né? Eu acho que o online, como eu disse, veio para ficar. A gente tem muita atividade online, muito projeto que acontece online. Então, ele veio para ficar, a divulgação online, o poder que os influencers têm. Então, a gente precisa pensar sobre isso, essa produção de conteúdo, como que é a nossa produção de conteúdo, né, daqui por diante, né? Então, como que isso acontece? Então, aqui a nossa nuvem de palavras, tá aqui. Olhem, quem quiser tirar um print, vamos embora. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre produção cultural. A produção cultural, assim designada como saber científico, então,
designado como saber científico, gente. Assim, então, produção cultural não é... A gente teve um período que muita gente falava assim, eu sou produtor, eu sou produtor, eu sou produtor. E não deixa de ser, você tem o saber fazer, mas a gente já tem profissionais com uma formação específica nisso, né? Que entende bem de edital, né? Porque o produtor, assim, às vezes é você ter um grupo de teatro, uma companhia de teatro, e você precisar fazer, né? Você ter a necessidade de fazer, porque você não tem condição de pagar alguém que faça, né? Mas, olha, produção cultural, assim designada como saber científico, é uma atividade recente, e ela é bem recente mesmo. Dessa maneira, assim, né? Como profissão, como área de atuação, ela é muito recente. Embora a produção de atividades culturais exista há muito tempo, a criação de um saber determinado atendeu à realidade que vinha se configurando a partir das discussões sobre cultura no país e no mundo, com o crescimento das indústrias culturais a partir da década de 80. E a gente já falou aqui no Brasil, né, sobre a questão da construção das políticas culturais, né, principalmente a partir da redemocratização com a Lei Sarney e, posteriormente, com Fernando Henrique Cardoso e a privatização das empresas que acabaram patrocinando muitos eventos através da Lei Rouanet, né? Mas eles queriam pegar mega eventos, né? Então, a gente teve esse boom aí que começou justamente na década de 80 e se arrastou pela década de 90, mas e que continua. Só que a gente tem discussões muito maiores agora. Meu cachorro latindo aqui. Coisas de home office. Que eu não tempo, né? Estou aqui dando aula. Então, gente, a gente tem aí uma discussão muito mais intensa sobre essas questões. E aí, gente, obrigada daqui. E daí Drummond, é o Fernando, provavelmente. Orgulho, parabéns por essa profissional incrível. A nossa produtora dona da casa se orgulha de você. Muito obrigada. Boa noite, Renata, Leandro Carvalho. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Gente, então vamos lá. Hoje, né, a gente precisou desse pontapé inicial para hoje termos a discussão de como essa verba é distribuída, né? E não ir apenas para os mega eventos, mas que essa verba vá também para outras produções, para povos originários, para a cultura, patrimônio imaterial, culturas locais. Então, a gente precisava de um pontapé inicial, né, que não era o ideal, mas a gente precisa caminhar. A gente vai caminhando, vai fazendo discussões para chegar no ideal. E aí, a gente tem o primeiro curso brasileiro de graduação em produção cultural na UF, que nasceu em 96, que foi o fruto desse contexto, percebendo e antecipando essa realidade que começa a ser construída por artistas, gestores, administradores e os que já eram intitulados produtores culturais. Desde então, estamos acompanhando uma sistematização cada vez maior desse saber através da criação de cursos de produção e gestão cultural e de procedimentos padronizados de construção de projetos e programas culturais. Então, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre uma padronização. A gente não pode simplesmente fazer alguma coisa, algum projeto da nossa cabeça, né? Então, eu até falei que hoje em dia, né, que agora com o online, tem uma questão que é interessante, que é a questão do ao vivo, né, do online. Então, a gente submete os projetos online e você tem um limite de caractere. Então, às vezes você quer escrever muita coisa, que fala muito sobre o seu projeto, mas você está limitado, você não consegue. E geralmente tem um espaço para você botar anexos, botar seu portfólio, e se pede muito portfólio. Então, cada vez mais a gente precisa estar preparado para esse mundo, né? Para esse mundo da produção cultural. Então, ter um portfólio legal, uma identidade visual, onde a gente coloque tudo que a gente fez, onde a gente coloque todas as nossas produções, todas as matérias que a gente saiu em jornal, das nossas produções, filipetas e tudo. Então, ter um portfólio de produção é muito importante, tá, gente? Vamos lá. O produtor cultural no Brasil. Associada à atuação de pessoas que atuam na formatação de projetos para leis de incentivo,
editais públicos, programas privados e produção de eventos. Sua imagem está ligada às mais variadas formas de arte. Sua atuação vai desde a concepção do projeto cultural até a sua finalização com a relatoria e prestação de contas. Isso muitas vezes é o direcionamento de alguns cursos de graduação e pós-graduação. Então, a gente teve o curso da UF em 1996, a gente já tem outros cursos de graduação em outras universidades, públicas e privadas, além de cursos de pós-graduação na área de produção cultural, de gestão de museus. Então, é uma área que tem se expandido, né, e que tem sido necessário profissionais efetivamente formados e que compreendam todo esse processo, né, que é desde a concepção, a inserção em editais, prestação de contas, né? Então, as pessoas estão se qualificando cada vez mais para que isso aconteça. Então, o produtor cultural no Brasil, ele é a pessoa que entende um pouco de tudo. Um pouco não, né? Muito, porque a gente faz muita coisa. É o centro, né? É o centro das questões, é o centro do projeto. É quem sabe tudo o que está acontecendo. E se não souber tudo o que está acontecendo, a gente fica muito bravo, viu? Se alguém fizer alguma coisa sem passar pela gente. Então, vamos lá. O que faz o produtor cultural, né? Essa profissão que muita gente não entende muito bem o que é, o que faz. Então, vamos lá. O que faz o produtor cultural? Atua em eventos e entretenimento, elabora projetos para a lei de incentivo, a gente já falou um pouquinho sobre a lei de incentivo aqui, organiza atividades de cultura como recurso em programas, projetos e ações de responsabilidade socioambiental, educação, saúde, esporte, promoção da cidadania, direitos humanos e bem-estar. Então, assim, um produtor cultural, uma pessoa que se forma em produção cultural e que se especializa em elaboração de projetos, por exemplo, ela não é uma pessoa que vai fazer somente projetos ligados à cultura. Quando você se torna um projetista, né, um projetista, e aí você vira um projetista social. Quando você vira um projetista social, que é o meu segundo pós-doutorado, por exemplo, né, você escreve sobre vários temas. Você escreve não só sobre cultura, mas sobre educação, sobre meio ambiente, você escreve projetos sociais. Tá ótimo, hein? A gente escreve sobre projetos sociais. Então, a gente tem um leque de questões. A gente escreve sobre projetos de comunicação. Então, não tudo dentro da nossa área, claro, mas a gente pesquisa sobre essas questões. Eu já aprendi muito escrevendo. Eu já fui supervisora de projetos socioambientais, por exemplo, fazendo relatórios de projetos socioambientais. Então, ligados à coleta seletiva de lixo, ligados à castração animal, né? Então, a gente atua em diversas áreas que estão ligadas ao bem-estar, né? Então, você percebe, a gente conseguiram perceber que tudo que a gente atua, toda a nossa área de atuação, toda a área de atuação do produtor cultural está associado ao bem-estar ou a alguma questão social para melhorar a vida das pessoas, né? Se fala que organiza atividades de cultura como recurso em programas, projetos, ações de responsabilidade socioambiental, educação, saúde. Já trabalhei em projeto de saúde também. Esporte, trabalho em projeto de esporte nesse momento. Promoção da cidadania, direitos humanos e bem-estar. Então, além disso, realiza atividades de organização, administração e gestão de espaços culturais. Então, o produtor cultural, ele não é só a pessoa que fica captando recursos, gerindo projeto e tudo. Também pode ser um gestor de espaços culturais, como teatro, cinema, museu. Eu já fui gestora de um teatro, por exemplo. Então, a gente pode ser um gestor também de um espaço cultural, né? Então, o produtor cultural, ele, como eu disse, produção cultural é a arte de pensar em tudo. Então, o produtor cultural, ele está pensando em tudo, ele está pensando a cultura como um todo, ele está pensando nos percentuais da cultura, né? Todos esses pormenores que a gente vai surgindo, valorizando as minorias, quando fala que tem um percentual que é voltado para mulheres, para negros, para povos originários, né? Então, para periferias. Então, os editais, eles têm pensado sobre essas questões, né? Editais que são ligados ao meio ambiente, a questões socioambientais. Então, a gente realmente
precisa entender, né, que tá para além do show business, tá para além do entretenimento, tá para além da cultura em si, mas está para uma divulgação de um contexto social, político muito maior, tá? Além disso, o produtor cultural organiza atividades culturais em pontos de cultura, que é um programa governamental, pontos e pontões de cultura. Realiza atividades intermediárias nas diferentes fases da cadeia produtiva da cultura: produção, distribuição, comercialização e consumo de bens e serviços culturais. Né? Então, às vezes você não tem só um produtor cultural, né? Aliás, muitas vezes você tem vários produtores. Então, você tem o diretor de produção, produtor executivos, assistentes de produção, produtor de elenco. Você tem produtor para atuar em várias, né, posições, mas é muito importante ter alguém também central em que todos se reportem, né? Porque senão também vira uma bagunça. Daí alguém vai precisar fazer esse relatório e prestar conta de tudo e pagar as pessoas. Então, você tem um contador, você tem um administrativo, você tem um advogado. Essas pessoas precisam estar em contato com o produtor cultural, com essa pessoa que vai estar centrada, que vai ser o central do seu evento, da sua ação cultural. Além disso, produz conteúdo ou atua em atividades intermediárias nas diversas fases da cadeia produtiva da cultura digital: produção, distribuição, comercialização e consumo de bens e serviços culturais digitais também, né? Então, a gente está falando aqui também de uma questão da cadeia cultural digital, do mundo digital, isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem espetáculos teatrais acontecendo no mundo digital, a gente tem muita coisa acontecendo no mundo digital. Então, por isso que eu falei do poder dos influencers, né? Eu acho que o poder dos influencers é algo que precisa ser discutido por todos os produtores, por todos os projetos e por todas as marcas. É muito importante. Às vezes, mais do que você ter, por exemplo, seu espetáculo teatral, ter um grande nome, se você tem um influencer divulgando, claro que você esteja dentro do nicho do seu projeto, né? Então, algo infantil, né? Então, quem é o infantil do momento? Alguém que para mim é infantil sempre, né? Maísa, Larissa Manoela, por exemplo. Gente, para mim é infantil ainda. E que se não estiver no elenco, né? Muitas vezes possivelmente estará no elenco. A gente tem também um exemplo muito bacana de divulgação de mídia digital de uma marca, que é a do Itaú, com aquela menininha que fala várias palavras super difíceis e tudo mais. Então, isso também é muito importante, né? É uma questão muito importante, né? De você pensar, né? Como virou uma influencer. E aí a marca foi lá e pegou para fazer a propaganda e fez junto com a Fernanda Montenegro, né? Então foi uma grande sacada. E a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho também, tá? Vamos falar sobre isso, porque nós vamos falar sobre as Love Marks, que foi um conceito criado pelo Kevin Roberts, que é um empresário britânico, foi diretor executivo. Quietinho. Foi diretor executivo da agência de publicidade Set & Set, de 1997 a 2014. Eu acho que é assim que se fala, tá, gente? Eu não tenho muita certeza. Em setembro de 2006, ele ganhou um contrato de $430 milhões por causa da ideia das Love Marks, que foi inventada e promovida por ele. Então, vamos lá. O que são as Love Marks, gente? Eu acho que esse é o conceito do momento. Eu acho que é o conceito do passado, do presente, do futuro, que ele já existia e que a gente não dava muita bola para ele, não. Então, vamos lá. O que são as Love Marks? O autor lista 3 caminhos distintos para que uma empresa possa transformar a si mesma e aos seus produtos em uma Love Mark. E estes caminhos devem ser trabalhados cotidianamente em termos de marketing. Renata, mas por que você está falando sobre empresa se a gente está falando de projeto cultural? Meus amores, porque a gente precisa entender a cabeça das empresas. Né? Então, eu coloquei aqui um coração com empresas conhecidas, com a Apple, Ray-Ban, Disney, Coca-Cola, Starbucks, BMW. A gente precisa entender
Antes de você pedir patrocínio e colocar o seu projeto em milhares e milhares de empresas, a gente tem que entender que tipo de projetos ela patrocina, o que ela quer, o que ela pretende com esses projetos. Tem empresas que cada ano tem um tema diferente, então há um ano vai patrocinar projetos ligados ao meio ambiente, que sejam ligados ao oceano, no outro é prevenção a queimadas, no outro ano é estritamente cultural, vai patrocinar peças teatrais, no outro ano vai patrocinar projetos ligados à primeira infância. Então, precisa entender esse contexto. E a partir desse contexto, não apenas prezando a qualidade do seu produto, não apenas prezando uma propaganda do seu produto, mas é se tornar uma marca que as pessoas amam, né? Uma marca que as pessoas olhem, né? E quando você olha aquela marca, você já sabe do que se trata, você já diz se gosta, se não gosta, de preferência, elas querem que você goste. E tem um estudo de cores, tem um estudo de fontes. Então, quando eu falei lá atrás com vocês que criar uma logo não é algo tão simples assim, tá bom, faz isso mesmo, é muito sério. Porque a logo é a marca do seu projeto, é a marca da sua empresa, é como você vai ficar conhecido. É quando você olha para aquilo e as pessoas vão te ver ali. Você vai ser reconhecido por aquilo ali. Então, não pode ser algo qualquer. Não é algo que você faz assim, vou produzir aqui a logo e tá tudo certo. Até porque você tem uma despesa com isso, né? Então, se você é um pequeno empresário, por exemplo, e vai produzir a sua logo, você vai ter uma despesa com isso, você vai ter uma despesa produzindo a sua logo, produzindo cartão de visita, de repente produzindo uma placa para botar na porta do seu negócio, produzindo as suas redes sociais. Então, a sua logo vai em tudo. Então, ela precisa ser pensada, ela precisa ter planejamento, ela precisa ter um motivo para existir, né? Então, e aí se tornar uma love mark. E eu acho que é um ponto de partida também, né? Além da missão, visão e valores, você pensar essa questão da logo é muito importante. Então, esses caminhos, a gente já conversa sobre eles, né? Então, a autora lista 3 caminhos que levam a empresa a se transformar e transformar os seus produtos em love marks, né? Então, vamos lá. Os 3 caminhos. É muito simples, gente. Assim, às vezes parece tão óbvio, mas a gente não consegue aplicar no dia a dia, né? A vida é tão corrida, porque a gente precisa de cliente, a gente precisa elaborar o projeto, então nem sempre as coisas saem como a gente gostaria. A gente escreve um projeto, mas esquece de um documento, o documento não vai tão perfeito como deveria, porque a vida é corrida, uma coisa atropela a outra, né? Então, a gente precisa muitas vezes parar, respirar e refletir um pouco sobre o que a gente quer, sobre o que a gente está fazendo, né? Então, se você está empreendendo, tem um negócio, é importante pensar sobre essas questões também, né? Então, os 3 caminhos que levam o seu negócio a se tornar uma love mark. E eu estou falando aí, negócio pode ser a sua empresa, pode ser o seu projeto, seja social, socioambiental, cultural, educacional, enfim. Mas são conceitos que a gente precisa levar para a vida, internamente para a nossa vida, né? Para as coisas que a gente está fazendo, para as coisas que a gente está elaborando. Então, vamos lá. O primeiro é o mistério. Trata-se de contar histórias envolventes sobre o presente, o passado e o futuro, a fim de inspirar e engajar as pessoas, clientes, na construção de um relacionamento de longo prazo com a empresa ou a marca. Gente, isso daí, se você ver essa frase e você pensar na questão, por exemplo, dos influencers, eles fazem muito isso. Tudo tem um motivo para ser feito. Em marketing digital, tudo tem motivo para ser feito. Ninguém posta bom dia, aí posta foto, posta lá o filho fazendo uma gracinha, aí vai e posta a propaganda de um produto, nada é em vão. Aí coloca o horário que faz, aí coloca um link, aí posta uma frase motivacional, nada disso é em vão. As pessoas querem inspirar as outras, as pessoas querem influenciar as outras, né? E é isso que as marcas também querem.
Então, quando você pega uma rede social de uma marca, tudo tem um motivo, tudo tem um horário, quais são os horários para você postar. E às vezes também não, porque cada rede é uma rede, cada coisa precisa de uma análise, precisa de um funcionamento. E são fundamentais para você divulgar o seu próprio projeto. Então, o mistério é a forma de você contar histórias envolventes sobre o presente, passado e futuro, a fim de inspirar e engajar pessoas, clientes, na construção de um relacionamento a longo prazo com a empresa ou a marca. Então, no caso de uma produtora cultural, por exemplo, você faz um projeto que é bacana. E aí, por exemplo, o BIFAC, né, que a gente está aqui hoje, o Programa de Formação de Agentes Culturais. Né? O BIFAC, a gente já formou mais de 1.000 pessoas. A gente teve vários cursos. Teve roteiro para artes, roteiro para teatro, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, elaboração de projetos culturais, já teve marketing cultural. Então, a gente já está pensando aqui, já conversando sobre o curso de gerenciamento de projetos de uma forma mais completa. E as pessoas veem a marca e vão ver o que vai ter agora no BIFAC. Né? Todos os cursos que a gente deu até hoje foram gratuitos. Ou foram fomentados, ou a gente deu gratuitamente, porque a gente achou importante, porque a gente acha importante divulgar o conhecimento. Né? Então, até hoje, todos os cursos que nós demos foram gratuitos. E isso é uma forma também de você justamente gerar esse engajamento, de você estar contando essa história desse projeto. Né? Então, quando as pessoas veem essa marca, já tem uma credibilidade, né? Já é algo que está dentro do dia a dia das pessoas e que elas esperam, né? Então, esse curso, quando eu anunciei já lá para o início do ano que eu ia dar, algumas pessoas já estavam até me cobrando, Renata, e aí, vai sair ou não vai? Então, as pessoas querem que a gente faça isso. E você precisa pensar nisso no seu projeto cultural também. Bem como quem está realizando, né? A dona da Casa Produções, a RS Educação, Pesquisa e Cultura. Então, que já são marcas que já produziram outros projetos bem-sucedidos. Então, você vai criando seu nome no mercado, seu nome no meio, né? E você vai conquistando outras coisas, né? Você vai criando seu portfólio. E isso é muito importante. O segundo caminho é a sensualidade, ou seja, as ações da empresa devem envolver os 5 sentidos humanos: visão, audição, paladar, tato e olfato dos usuários, clientes, na medida do possível, o que causará uma imersão e uma atração pela marca. Por exemplo, aqui vocês basicamente estão usando a visão, a audição, o tato aí, mexendo no computador e tal. Mas paladar e olfato, com certeza não. Mas numa peça de teatro, por exemplo, a gente pode conseguir colocar todos esses sentidos, né? Ter a visão, a audição, ter o olfato, ter o paladar, de repente, distribuído dependendo do espetáculo, incluir no roteiro, né? Essa questão da sensualidade, você seduzir o seu público, você seduzir as pessoas, isso é uma questão importante, essa sedução, essa sensualidade, é a forma que você tem de envolver as pessoas e de atraí-las, né? Seja para uma empresa, né? Seja uma empresa, seja um projeto. Então você precisa ter um atrativo, você precisa ter um diferencial. Esse diferencial também está muito ligado ao seu carisma, né? A quem você é, ao que você fala, como você lida com as pessoas, ou como você lida com as situações. Então é muito importante você pensar na questão da sua imagem. Ai, Renata, puxa, mas eu sou um escravo da imagem. Não, não é ser um escravo da imagem, mas você pensar que quando você se propõe a fazer algo público, você precisa pensar com qual público você está dialogando, né? E ter uma boa imagem com esse público, e seduzir esse público para que ele se identifique com você. Justamente essa é a palavra, né? É a identificação. E o terceiro caminho é a intimidade, relacionada à amizade, isto é, aos vínculos pessoais que a empresa e colaboradores precisam cultivar com os clientes. Afinal de contas, a melhor forma de transformar o cliente em freguês é fazer dele amigo. A gente vai ver um exemplo disso que é muito importante, que é muito interessante, assim. Porque as marcas fazem parte da vida das pessoas. Por exemplo, tem gente que só usa iPhone. Isso daí é a intimidade. Por quê? É mais sensitivo, você consegue mexer melhor, você
né, é mais fácil. Tem gente que só usa Android, porque tem uma função diferenciada, acha a câmera melhor. Enfim, por uma infinidade de ações, né, existe esse vínculo, né, com as marcas. Né? Então, quando você... vou sentar com os meus amigos para tomar um refrigerante, né, uma Coca-Cola, é a intimidade que cria. Tomar uma Coca, não é mais Coca-Cola. Vou tomar uma Coca. Você não fala Coca-Cola, ninguém fala Coca-Cola. É a intimidade. Como o iPhone, eu não tenho telefone, eu tenho um iPhone. Vou tomar um café na Starbucks. Vou na Starbucks. Você não vai tomar um café, você vai na Starbucks. Essa é a intimidade que você cria. Né? Esse é o diferencial. O festival, um grande festival, não, você não vai no festival, você vai ao Rock in Rio, você não vai ao festival, você vai ao Lollapalooza. É diferente de você ir ao show do fulano de tal. É diferente. Porque ali, dentro daquele festival, você vai viver várias sensações. Você vê que eles mudaram, aí coloca a roda gigante, um parque de diversões, vários palcos, vários patrocinadores, bebida, comida, doce, né, marca de chiclete. Eu já falei sobre isso aqui também. Então, obrigada, Sirene, falando que ela é maravilhosa. Muito obrigada. Eu tô falando... É muita informação, né, gente? Mas essa intimidade que você cria com o seu cliente, né, com o seu público-alvo, é isso. Assim, as pessoas vêm e falam algo maravilhosa, te mandam depois uma mensagem no privado. Então, é isso, né? É quando você tem o relacionamento com o cliente, né? As grandes empresas têm essa área de relacionamento com o cliente, tem o saque, então isso é bem importante, é bem interessante, né? Que é a empresa conversando com você. Eu tenho uma mania de quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou montando a minha cestinha. Pego as lojas aqui, baixo aplicativos, vou montando a minha cesta. E aí espero vir o cupom, né? Porque o cupom chega no seu e-mail, gente. Fica a dica. O cupom vai chegar para você de alguma forma. E aí tem marcas agora novas, né? Que eu já conversei com vocês sobre isso em aulas passadas, acho que na primeira aula. Por exemplo, empresa de beleza, de cosmético, grande. Tá lá no mercado, um mercado que eles pegam aí para uma galera de 30, 40 para cima. Mas já tem marcas pegando galera de 15. Porque as pessoas estão preocupadas com a beleza, com a estética, com marcas pegando galera de 15 porque tem espinha. Então, já tem os sérums que né, hoje que são muito melhores do que todas as medicações que eu tomei a vida inteira quando eu era adolescente para espinha, por exemplo, né? Então, e aí tem uma marca que eu coloquei, fiz um carrinho e depois porque eles tinham me dado um cupom, aí eu desisti da compra, porque o cupom não entrou. Eles vieram no meu WhatsApp, então é esse relacionamento, essa intimidade. Eles querem estar, as marcas querem estar próximas de nós, sabe? Elas querem fazer parte da nossa vida. Então, os projetos, né? Então, o Rock in Rio acontece de 2 em 2 anos, ele faz parte da nossa vida. As pessoas esperam que isso aconteça. Então, a gente precisa que os nossos projetos também sejam isso, que as pessoas esperem que ele aconteça. Lembra que eu falei a questão da continuidade? Então, as pessoas esperam que ele aconteça, que é a questão justamente da continuidade. Os projetos precisam ter a continuidade, né? Então, isso é bem importante, a gente pensar sobre isso. Quando tem uma continuidade, quando a sua marca... E aí, um projeto, como por exemplo o PIFAC, que tem continuidade, mas também a sua marca se manter no mercado com outros projetos. Isso também é continuidade, isso também gera a intimidade com o seu público. Bom, e aí eu vou trazer para vocês uma campanha que eu gosto muito, e aí quem me acompanha aí nas redes sociais viu que eu postei hoje uma foto numa Kombi, porque eu gosto muito dessa campanha, eu acho que ela é um dos maiores exemplos que a gente tem de love mark, né? Porque quem nunca andou de Kombi na vida, gente? Vamos lá. Todo mundo já andou de Kombi na vida. Em algum momento, em qualquer lugar do mundo, é um carro reconhecido mundialmente. Então, assim, todo mundo já andou de Kombi na vida em algum momento, né? Não tem outra coisa. Então, vamos lá. No início de 2012,
a notícia de que a partir de 2014 seria obrigatória a venda de carros com airbags e freio ABS vindos de fábrica. Essa notícia fez com que a Volkswagen tentasse um novo design para continuar a fabricação da Kombi com as mudanças necessárias, o que acabou não sendo possível. Com isso, precisaram retirar o produto do mercado, ou seja, a Kombi, por uma questão de segurança, né, que foi instaurada, todos os carros precisariam vir com airbag e freio ABS de fábrica. A Kombi, o design dela não permite, né, que isso aconteça, e aí ela precisou ser descontinuada, apesar de vários estudos para outros designers e tudo, não foi possível. E aí a venda da Kombi precisou ser descontinuada. E o que fazer? É um carro muito querido, é um carro que é de transporte de passageiro, é um carro que é seu, que você tem, porque a sua família é grande, as pessoas tinham Kombis. É um carro que faz mudança, porque não tem banco. Então, é um carro que é food truck, que vende comida, que vende um monte de coisa, que vende verdura, que vende ovo, que é o hortifruti, que é tudo na vida, a Kombi, né? É do seu carro pessoal, o transporte de passageiros, ao hortifruti, a venda até de roupa, né? Eu já vi pessoas vendendo mel e derivados de mel. A Kombi, ela vira uma loja, né? Então, enfim, um dos carros mais queridos do mundo saiu do mercado. E como tirar um carro do mercado? Você simplesmente tira, como acontece com vários carros por aí, que você, não, vou parar de fabricar e vou botar um outro no lugar. Não tem o que botar no lugar da Kombi. O fato é esse. Nenhum carro que tentou se colocar teve essa adesão tão grande como a Kombi, né? Tem um carinho especial. Todo mundo tem uma história na Kombi, né? Todo mundo já andou de Kombi na vida. E aí aqui eu coloquei para vocês quando ela foi lançada. Então, ela foi lançada, a Kombi foi criada após o Fusca, né? E a ideia justamente era que ela fosse fácil de dirigir, né? E aí, na propaganda dela de lançamento, botaram: entendeu agora porque a Kombi é tão fácil de manobrar que parecia com um Fusca, né? Ela tem um design muito parecido, ela é um Fusca grande. E aí, no lançamento da Kombi, eles criaram uma identidade visual muito parecida com a identidade visual do lançamento. E aí, com a frase: vai a Kombi, em breve, em nenhuma concessionária perto de você. Gente, eu vou falar mais sobre essa frase. Mas você geralmente faz uma campanha de lançamento, né? Você sempre tem um carro novo com mais alguma coisa, carro híbrido, carro isso, carro elétrico e tal. E agora todos os carros são elétricos e a marca tal, chegou uma marca nova no mercado. E essa loucura toda automobilística, tem gente que troca carro todo ano pelo carro do ano e tal. E aí, de repente, você precisa retirar um produto muito querido do mercado, né? E aí, essa campanha do deslançamento da Kombi. O primeiro passo da campanha foi criar um anúncio impresso, que foi o que eu mostrei, que comunicava a saída da Kombi do mercado e fazia um convite para que as pessoas compartilhassem suas histórias com a Kombi em um hot site. Já no início, a campanha teve grande repercussão nacional e internacional. Então, quem imaginaria ver o anúncio que dizia: vai a Kombi, em breve, em nenhuma concessionária perto de você? Porque a gente geralmente, essa frase aí é clássica. Em breve, uma concessionária perto de você, quando o carro está sendo lançado. Só que nessa daí, é em breve, nenhuma concessionária perto de você. Choca, né? O que está acontecendo? É o deslançamento de um produto. Essa campanha é uma das campanhas mais geniais. A Kombi é uma love mark, né? Todo mundo gosta. E eles aproveitaram essa questão da love mark, criaram um website e pediram que as pessoas compartilhassem histórias que elas vivenciaram com uma Kombi, tá? E aí a agência que criou essa campanha entrou em contato, selecionou histórias, entrou em contato com as pessoas e aí surgiu a ideia de fazer o testamento da Kombi, anunciando como herdeiros os autores das melhores histórias publicadas no site. Então, era a herança da Kombi que seria entregue aos seus herdeiros como uma maneira de agradecimento pelo companheirismo pelos 56 anos de história. Eles lançaram uma Kombi que era
uma edição limitada e ela caríssima. Se não me engano, custava entre 80 e 120 mil reais, que é essa daí da foto. E foi a que eu postei nas minhas redes, então busquem aí nas minhas redes, @Renata Cultura, na verdade no Facebook é cultura.renata, facebook.com/cultura.renata, porque tem aqui no Rio de Janeiro, em uma agência da Volkswagen, no Recreio, tem uma Kombi dessa, exposta, não é para venda, porque foram pouquíssimas unidades, então lançaram essa última versão, super linda, super bonita, e esgotou muito rapidamente, né? Foi uma campanha, teve uma repercussão internacional, foi uma repercussão no mundo inteiro muito grande. E aí, para finalizar essa campanha, foi produzido um vídeo onde a própria Kombi, e aqui no Brasil, foi na voz da atriz Maria Alice Vergueiro, narrava a sua história e a história de pessoas que receberiam as heranças. Então, no vídeo, as imagens da estrada se alternam às lembranças do carro e histórias contadas no site. Entre elas está a história de Bob, eu não sei qual é o nome dele, Hieronymus, que pintou a Kombi mais famosa do Festival de Woodstock, né? Quem não conhece a Kombi do Festival de Woodstock? Então, são os herdeiros da Kombi. Então, eles criaram de lançamento da Kombi e a Kombi deixando uma herança para as pessoas, né? Genial essa campanha. Então, aqui é um vídeo, mas eu vou tirar, eu vou remover e vou colocar o vídeo para vocês assistirem, que é um vídeo sensacional. E quando acabar, vocês vão querer comprar uma Kombi. De verdade. Vamos lá. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben-Pon, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como o Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu Nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, eu deixei meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Bassinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it.
Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. É incrível, né? Esse vídeo eu sempre falo que quando eu assisto dá vontade de ter uma Kombi. Ele é super emocionante. Então, na verdade, eu acho que tudo que eu falei aqui ao longo desses dias, essa campanha elucida bastante, né? Principalmente essa questão das love marks, e a construção de um projeto, e como surge uma ideia, né? Certamente essa ideia não surgiu porque a Kombi não poderia existir mais. Essa ideia surgiu, e no vídeo ele deixa entender um pouco isso, com a comoção que a não produção da Kombi promoveu. Saiu em jornais do mundo inteiro, né? Então, na verdade, a não produção da Kombi, ela trouxe justamente essa ideia, né? Essa ideia de fazer o seu deslançamento e de deixar as suas heranças para as pessoas, né? Então, sabe aquelas coisas que o autor falou, né? O mistério, a intimidade, a sensualidade. Então, ele mostra a intimidade que as pessoas têm com esse objeto, né? Então, isso vale para marcas, mas vale também para pessoas, né? Isso vale para marcas, mas vale também para projetos. Então, você que está começando um negócio, ou você que tem um grande negócio, você que está começando um projeto cultural, ou já tem um projeto cultural consolidado, é importante ter esses exemplos, mas também estar antenado com o que está acontecendo no mundo na atualidade, e principalmente com as redes, né, sociais e tudo mais. Deixa eu ver se temos mais algum slide aqui. Então, aqui, gente, o nosso slide de despedida. Realização, a Dona da Casa Produções, RS Educação, Pesquisa e Cultura. Patrocínio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Muito obrigada. A gente já venceu esse edital, no edital Cultura Presente nas Redes da primeira vez. Vencemos novamente, já ganhamos outros editais com o FAC. Então, a gente entende que esse curso, né, o Programa de Formação de Agentes Culturais, é efetivamente importante para as pessoas, para a vida das pessoas, para a sociedade, para os agentes culturais, né? Então, a gente entende que é importante divulgar esse conhecimento, divulgar a questão da gestão de projetos, da elaboração de projetos. Muita gente me procura perguntando, pedindo para eu elaborar um projeto. Enfim, infelizmente, eu não dou conta de elaborar todos que as pessoas me pedem, mas se eu puder dividir um pouquinho desse conhecimento com vocês, eu já fico muito feliz. E muito obrigada a todos que estiveram com a gente ao longo desses 3 dias, né? Foram 3 dias de curso, sábado, domingo, segunda, com final de Copa do Mundo aí no meio, Natal chegando, todo mundo foi querendo fazer compra para Natal, mas que estiveram aqui fielmente presentes, né? Aos meus alunos, minhas alunas, que eu estou vendo que estão aqui também, né? Que estão participando desses 3 dias. Muito obrigada. Muito obrigada a presença de todos. Vocês podem continuar assistindo. Quem perdeu alguma aula, elas estão disponíveis. Aula 1, aula 2, aula 3 ficarão disponíveis em todas as redes em que elas foram transmitidas. No primeiro dia a gente transmitiu no meu Facebook, no Facebook da Dona da Casa e no meu YouTube. E a partir de ontem ela passou a ser transmitida também no YouTube da Dona da Casa,
no canal Idaí Drummond, no meu Twitter, e hoje na TV Embaú e na TV Tamuia, são TVs indígenas, dos meus amigos Sassato Pinambá e do Giva. Então, muito obrigada a esse pool de canais, essa possibilidade da gente estar conversando, dialogando com mais pessoas. Os cursos estão disponíveis. Se você não encontrar, pode me procurar nas redes sociais, em todas as redes sociais. Eu sou @Renata Cultura, menos no Facebook, é cultura.renata. Podem me procurar, podem buscar esse contato que eu vou passar para vocês os cursos, e também a possibilidade de fazermos outros cursos, né, que contemple outras pessoas, né, que contemple outros grupos, que contemple outros aspectos. A gente fez aqui um intensivão de marketing cultural. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também, mas fiquem ligados, porque em breve teremos mais cursos. 2023 está chegando com muita possibilidade e a gente precisa estar preparado para esse mundo que está se abrindo novamente para o setor cultural, né? Então, todos precisamos estar preparados para novos editais, para futuros editais, para os patrocinadores. Então, quanto mais a gente se capacita, melhor é, né? Então, um beijo grande, muito obrigada por tudo, muito obrigada por vocês estarem aqui, por dedicarem o seu tempo, né? 1 horinha por dia. Hoje foi nossa última aula, que pena, adoro dar aula, amo dar aula, é o que move a minha vida, é o que move a minha alma. Então, estar aqui hoje já mata um pouco a saudade, né? Eu estou num pequeno recesso aí das aulas na universidade. Meus alunos estão assistindo, devem estar com saudade de mim, mas fiquem tranquilos que logo depois do ano novo a gente está junto de novo, porque férias a gente não tem. Muito obrigada. Então, bom, mais uma vez, vou colocar aqui, vamos agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente na Rede 2, a possibilidade de estar fomentando aqui, de estar com esse curso. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. E sigam nas redes sociais, tá bem? Não deixem de seguir. E até a próxima, gente. Quem não assistiu, pode continuar assistindo. A gente não vai tirar o curso do ar. Ele vai continuar no ar. Então, sábado foi aula 1, dia 17. Aula 2 foi dia 18. E hoje, dia 19, aula 3. Então, segundou com o nosso curso terminando. Semana começando, nosso curso acabando e o ano acabando também. Então, um beijo, Feliz Natal, boas festas e até a próxima, viu? Fiquem ligados que vai ter mais curso sim, tá bom? Tchau, tchau, gente.